historiografia, durante muito tempo, considerava a, a existência de famílias escravas como muito difícil e praticamente inexistente na escravidão. Inclusive, em parte, isso tem a ver com a própria ênfase por parte dos abolicionistas no século XIX de que parte do horror, da violência, do sofrimento que a escravidão causava tinha a ver com as dificuldades que se criavam para a constituição de famílias escravas. Inclusive, se você for buscar, por exemplo, a literatura abolicionista no século XIX, sei lá, você lê a poesia do Castro Alves, um tema recorrente é o sofrimento da mãe escrava, que tem seus filhos arrancados dela por causa de separação dos filhos por causa de venda, ou ela é vendida, ou os filhos são vendidos, separação em relação, dos casais também por venda. Há também a questão do abuso sexual das mulheres escravizadas, que também dificultava, segundo toda essa literatura, a constituição de famílias e uma comunidade escrava mais estável. Então, essa visão de que a família estava ausente na experiência da escravidão tinha a ver com a constatação das dificuldades e da violência inerentes ao sistema, e era uma maneira de condenar a escravidão e lutar para que ela fosse superada. Agora, essas dificuldades todas e esse viés importante que os abolicionistas davam sobre a questão real da repressão e da dificuldade da vida familiar dos escravizados, não significa que não existiam família entre os escravos. Então, estudos mais recentes têm mostrado a luta dos escravos para constituir famílias, a forma como eles se organizavam, por exemplo, para libertar as mulheres escravizadas em idade de ter filhos. Em geral, elas tinham prioridade na hora que uma comunidade escrava ou um grupo familiar se organizava para comprar alforrias, para libertar membros da família. As mulheres escravizadas em idade de ter filhos, em geral, recebiam prioridade porque significava uma prole livre, quer dizer, significava a liberdade da geração seguinte. E também, se você tem uma concepção de família um pouco mais ampliada, até porque as condições da escravidão, com essas separações constantes por venda e tal, é importante pensar mais até em termos de comunidade, de uma família mais extensa, que englobava outras pessoas que não eram, não tinham laços de consanguinidade, mas, na verdade, se constituíam em grupos, né, de solidariedade dentro das senzalas, e esses grupos eram muito importantes na organização de revoltas, na organização da resistência escrava, mas não só. Quando a gente pensa em resistência escrava, a gente não deve pensar apenas nas revoltas, né, e nos desafios explícitos aos senhores e coletivos, apesar de eles, evidentemente, ocorrerem bastante e serem muito importantes, mas também nos atos cotidianos de impor certos limites à dominação dos senhores. Então, por exemplo, apesar de os senhores terem o direito de castigar seus escravos, de aplicar castigos físicos com o objetivo de discipliná-los ou educá-los, como se dizia, esses castigos eles eram, em alguma medida, controlados pela resistência escrava. Quer dizer, então, se o senhor, por exemplo, aplicava um castigo considerado pela comunidade escrava injusto ou excessivamente rigoroso, ele corria o risco de represálias.
de escravizados que fugiam, ou, em casos extremos, o assassinato do feitor, o assassinato do proprietário. Então, havia aí eu vou dizer uma palavra que é maldita, né? Essas relações entre senhores e escravos são relações de luta de classes, são relações de dominação, são relações de poder. Então, a forma como os senhores exerciam o seu poder precisava levar em consideração aquilo que os próprios escravos, mesmo numa relação extremamente assimétrica, consideravam que era tolerável, que era aceitável. Se o senhor, o proprietário, o feitor, fosse além disso, castigando cruelmente ou por motivos que a comunidade escrava considerava injustos, né, injustificáveis, ele estava sujeito a represálias. Né? Então, eu acho que quando se pensa em família escrava, é preciso pensar nessas comunidades de senzala, talvez, ao lado da ideia de família, até porque a ideia de família está muito marcada por essa concepção burguesa tradicional de casal com filhos, e na escravidão, muitas vezes, essa configuração ela era dificultada pela experiência das vendas, o escravo era mercadoria, e a precariedade desse padrão familiar, digamos, se mostrava frequentemente pela separação na hora das vendas, na hora da herança, quando morria um proprietário e havia a divisão dos bens, uma parte da família podia ir para um lado, uma parte podia ir para o outro lado. Então, é preciso ter uma concepção de família um pouco mais estendida e pensar nessas comunidades de senzala como unidades importantes de solidariedade, de organização da vida dos escravos. Só muito tarde começaram a ocorrer leis que tentavam prover alguma defesa à família escrava, né? Proibindo a separação de mães de crianças menores de idade nas vendas, mas isso já bem no final dos anos 60, e depois com a lei do ventre livre também há alguma proteção à família escrava, mas sempre muito precária, e você tem, inclusive, situações que são testemunhos também da questão da família escrava, da dificuldade das mães de cuidarem dos filhos, que só você ler os anúncios de jornais, por exemplo, das amas de leite, das mulheres escravizadas que eram alugadas para amamentar filho das famílias senhoriais. Frequentemente, os anúncios do jornal, eles diziam que alugava-se fulana de tal para ama de leite e não tem filho próprio, como mais uma vantagem, quer dizer, era uma mulher que tinha acabado de dar à luz, que estava pronta para amamentar, e anunciado como uma vantagem o fato dela poder ser alugada sem a criança. E aí ficam sempre aquelas perguntas, né? O que ocorreu com a criança? Ela pode ter morrido, pode ter sido entregue à roda dos esportes, abandonada, sei lá o quê, pode estar sendo amamentada por uma outra mulher que não a mãe, que tenha, ou outra mulher escravizada que não a mãe, que esteja amamentando mais de uma criança. Mas é interessante como os anúncios dão a entender que o fato de uma ama de leite poder ser alugada sem levar uma criança própria significa que ela estará mais disponível para amamentar a criança da família senhorial que a alugava. Então, esse é um tema muito importante. A lei do ventre livre, ela se originou depois de muitas controvérsias. Ela utiliza como principal foco a ideia que já havia sido utilizada em outras sociedades escravistas, de cortar a principal fonte de continuidade de reprodução da escravidão, que é
o nascimento de escravos, de mães escravizadas, a ideia de que filho de ventre escravo nasce, a criança nasce escravizada, como a outra fonte de reprodução da escravidão, que era o tráfico africano, havia cessado, a ideia é que, fechando a outra via de fazer escravos, de produzir escravos, que era a reprodução natural, você estancaria a escravidão. Bem, e aí a lei tem uma série de disposições a respeito da situação dos filhos nascidos de mulheres escravizadas e que seriam de condição livre. O que fazer com eles? Né? A lei estabelecia que até os 8 anos de idade, os filhos livres das mães escravizadas continuariam sob o domínio do senhor das mães. Então, o senhor que era proprietário das mães era também responsável pelos filhos dessa mãe. Então, as crianças e a mãe ficavam juntas, mas isso até os 8 anos de idade. Quando as crianças atingiam 8 anos de idade, o senhor tinha que optar. Ou ele poderia entregar a criança para o governo imperial, que incentivaria a criação de instituições para receber e educar essas crianças, ou os senhores, os proprietários, poderiam ficar com as crianças e explorar o trabalho delas, dos jovens, depois de subentende-se que a partir de 8 anos, depois de 8 anos, as crianças já estão fazendo algum tipo de trabalho nas fazendas, nos estabelecimentos comerciais. E aí essas pessoas trabalhariam até os 21 anos de idade. O número de crianças que foi entregue, o número foi entregue ao governo imperial aos 8 anos, quando completavam 8 anos, foi um número relativamente pequeno. Quer dizer, os senhores eles entregariam a criança e receberiam uma indenização de R$600 mil em títulos públicos. Parece que isso não era uma coisa muito atraente. A maioria dos senhores, tudo indica, ficou com as crianças até para explorar o trabalho delas até que elas completassem 21 anos. Bem, a abolição veio antes, quando essas crianças estavam em idades diferentes, mas não chegaram, nenhuma delas chegou aos 21 anos, foi de 71 para completar 21 anos, você chegaria a 1892. As crianças que nasceram mais tarde, ainda mais novas eram ainda, e, portanto, não completaram esse período de trabalho até os 21 anos. Mas também não se sabe se um certo número de crianças foi abandonada, foi entregue à roda de expostos, por desinteresse dos senhores de cuidar dessas crianças até os 8 anos, ou mesmo de esperar até os 8 anos para só depois poder contar com o trabalho delas até os 21. Então, isso é uma coisa que a historiografia ainda não tem muita clareza a respeito do que aconteceu. A lei tinha um artigo também proibindo a separação de crianças menores de 12 anos, se eu não me engano, nas vendas. Pode ser que eu esteja me confundindo de lei, mas enfim. Mas já tinha uma lei nesse período, uma de 69, que, se eu não me engano, tem um artigo da lei do ventre livre que também se refere a isso, que proíbe a separação de mães escravizadas delas serem separadas dos filhos com menos de 12 anos. Né? Mas, enfim, as separações continuam, né, a ocorrer, mesmo porque a situação das crianças depois da ela é muito incerta e eu imagino que uma porcentagem delas possa ter sido realmente abandonada por desinteresse dos senhores de cuidar das crianças até os 8 anos ou por uma indenização que eles não achavam interessante, para só depois explorar o trabalho delas até que completassem 21 anos. Mas isso a historiografia ainda sabe pouco a respeito.
o tráfico interno de escravos, que ainda bem agora tem sido mais estudado, a gente sabe melhor, a gente sabe mais sobre o que ocorria, ele foi um evento bastante traumático para a população escravizada, especialmente do norte do país. Quer dizer, o que acontece é que quando o tráfico cessa em 1850, você tem essas fazendas de café, que era a principal origem da demanda por escravizados nos últimos anos, né, do tráfico africano ilegal, né, que estava proibido desde 1931, mas continuou até 1850. Esses africanos novos que chegavam sempre, eles estavam atendendo a demanda no mercado de trabalho para as fazendas de café, e quando cessou o tráfico em 1950, as fazendas estavam bem supridas, digamos, né, de mão de obra escravizada. Só que ao longo dos anos 50, a situação muda, e um momento dramático de mudança é a epidemia de cólera de 1855, 1856, que causa a morte de dezenas de milhares de escravos. A gente talvez nunca saiba um número correto, talvez é difícil fazer um levantamento no país inteiro, mas a cólera é uma doença, como vocês devem saber, muito ligada a condições de saneamento, ao consumo de água e de alimentos contaminados. Então, a falta de acesso ao saneamento básico espalha a doença de uma maneira muito rápida, muito aguda. Então, há muitas mortes de escravos. Então, você começa a ver, ao longo dos anos 50, mas principalmente a partir da segunda metade dos anos 50, uma intensificação do tráfico interno de escravos. Ora, como a maioria dos escravizados que chegavam nos últimos anos de vigência do tráfico africano, eles vinham para as fazendas do atual Sudeste, especialmente para a cafeicultura fluminense e depois a paulista, as comunidades de senzala da região que hoje a gente chama de Nordeste, mas de Norte, na época se chamava de Norte, englobando o que hoje seria o Norte e o Nordeste do país, essas eram comunidades de escravizados que tinham uma certa estabilidade, porque havia menos africanos novos, então eram comunidades que às vezes tinham 2, 3 ou mais gerações de pessoas na mesma comunidade que se conheciam já há algumas gerações e tudo mais. Eram comunidades de senzala mais estáveis. Com a intensidade do tráfico, com a demanda por mão de obra aumentando na cafeicultura e não havendo mais tráfico africano, essas comunidades começaram a ser fortemente afetadas pelo tráfico interno. Então começa a ver aquelas vendas separando famílias, separando pais e filhos, e isso tudo indica que isso dá origem nas fazendas, na cafeicultura, especialmente em São Paulo, que nesse período é onde a cafeicultura está crescendo mais rápido, a cafeicultura fluminense já tinha se expandido, já não estava se expandindo tanto, mas São Paulo, que era na década de 60, 70, o lugar de crescimento da cafeicultura, você começa a notar alguns crimes, algumas revoltas escravas que têm grande repercussão, né? Assassinatos de feitores, assassinatos de senhores, que têm uma repercussão grande, né? E eu mesmo, vocês falaram de Visões da Liberdade, eu começo o livro contando a história de um grupo de escravos que estava numa loja, né? Uma casa de comissões, uma loja de compra e venda de escravos, e esses escravizados estavam esperando, tinham vindo do norte e estavam esperando para ser vendidos, certamente para as fazendas de café
de Rio de Janeiro e São Paulo. E eles se revoltam, eles organizam, na verdade, uma revolta para impedir a ida deles para o interior. E você começa a encontrar, eu encontrei várias histórias desse tipo, conto no Visões da Liberdade, de escravizados que cometem crimes para evitar a venda para uma fazenda de café, ou às vezes são pegos fugindo, tentando voltar para as comunidades de onde eles tinham vindo, no norte do país, em geral no atual Nordeste, para Pernambuco, Bahia, Paraíba, essas províncias de onde a maior parte dos escravizados haviam sido vendidos durante essa intensificação do tráfico interno. Então, o tráfico interno é muito importante, inclusive se cria a legenda, né, muito forte, especialmente em São Paulo, do escravo mau vindo do norte. O escravo mau vindo do norte é aquele que se engaja nesses atos de rebeldia inconformados com a experiência de separação das suas comunidades de senzala originais no norte do país. Eu acho que as formas são muito, muito diversas, né? Lendo ações de liberdade, então, processos em que os escravos entram na justiça reivindicando a liberdade, ou por motivos variados, mas entre eles alegando que haviam pago por sua alforria e ela não havia sido confirmada pelo senhor, não havia sido passada pelo senhor ou desrespeitada por algum herdeiro e tal. Você nota como, às vezes, há uma organização, às vezes é gente da família comprando, um marido comprando a alforria da esposa, ou amigos se cotizando para comprar a alforria de algum conhecido ou de algum membro da família. Então, muitas dessas organizações que partem mesmo desses grupos de afinidade, essa família extensa e tal, e que não tem nenhuma organização mais, de uma forma mais institucionalizada e tal. Agora, sabemos também que havia irmandades que se organizavam para comprar alforrias de seus membros, então as pessoas contribuíam. As irmandades funcionavam, às vezes, prestando uma série de assistências, de serviços, né, aos membros. Ajudava na hora de enterros de membros da Irmandade, ajudava quando alguns membros ficavam desempregados ou eram presos, e também se cotizavam para ir em rodízio e comprando a alforria dos membros das Irmandades. Às vezes essas associações não tinham a ver com organizações religiosas, eram sociedades de socorro, de auxílio mútuo, que tinham, às vezes, uma clivagem também de africanos, de escravizados e descendentes de escravizados. Eu estudei também alguns deles, algumas dessas associações no Machado de Assis Historiador, que tem um longo capítulo sobre a lei do ventre livre, que também aborda essas organizações para compra de escravos, porque depois da lei de 1871, a alforria por indenização de preço, a compra delas passa a ser um direito do escravo. E isso mobiliza comunidades de senzala e seus aliados, abolicionistas e simpatizantes, para a compra de escravos, porque os preços estavam mais controlados, já que o senhor não podia arbitrar preços muito altos, ou se arbitrava preços altos, o escravo podia pedir o arbitramento judicial do valor da alforria,
Então, isso motiva organizações diversas, a sociedade civil, a Irmandade, Sociedade de Auxílio Mútuo, Comunidade de Senzala, Solidariedade de Abolicionistas, tal, para libertar escravos por meio da compra. Sobre essa diferença entre escravos rurais e urbanos, a maior parte dos estudos que eu conheço sobre essas organizações para compra de alforria ocorrem em cidades como Salvador, Rio de Janeiro, Recife. Não sei se ocorria ou em que medida ocorria nas fazendas, nas áreas rurais, mas a gente sabe que as alforrias eram muito mais comuns, especialmente alforrias por meio da indenização de preço, elas eram muito mais comuns nos meios urbanos. Né? As estatísticas que existem sobre a alforria só existem para um período muito tardio da escravidão, né? Lá entre a matrícula, né? A única maneira mais concreta de ver isso, né? A mais importante para comparar o quadro nacional é comparar a matrícula de 1872, que foi resultado da Lei do Ventre Livre, com a matrícula resultante da Lei dos Sexagenários, de 1885, a matrícula realizada em 1886, 87. Se você compara os resultados desses dois levantamentos grandes de população escrava, você pode calcular um pouco os índices de mortalidade, sabe, o índice de calcular mais ou menos, projetar o índice de morte pelo número, pela diferença do número, o índice de escravos que foram perdidos por causa da morte, por causa de óbito, e aqueles que foram se deixaram de se tornar escravos por causa de alforrias. E os cálculos mostram uma diferença muito grande entre zonas urbanas e rurais. Né? No caso do Rio de Janeiro, da corte, cada 100 pessoas escravizadas em 1872, um terço delas, mais ou menos, havia morrido em 1886, outro terço permanecia escrava e outro terço tinha se alforriado. Cerca de 30 e poucos em 100 foram alforriados. Se você vai para as freguesias, para as paróquias, para as freguesias rurais, esse número de alforriados em cada 100 desce para 5 em 100, 6, 7. Então, uma diferença muito grande do acesso à alforria entre zonas urbanas e rurais. E também isso tem a ver com e também outras mudanças em termos de frequência de alforria, segundo estudos também, por exemplo, do Robert Slenes, da Unicamp, né? Também há uma tendência de senhores que têm menos escravos de alforriar mais do que os grandes proprietários. Então, se você tem 100 escravos, a chance de um escravo se alforriar nessa fazenda com 100 escravos é menor do que de um senhor que tem meia dúzia, 10 escravos. Né? E não se sabe exatamente o motivo, mas deve ter a ver com questões de controle social. Né? Quer dizer, se você toca uma pequena fazenda de produção de alimentos e você tem 10 escravos, se 2 ou 3 deles fogem, quase toda a sua superação toda pode ficar comprometida. Se você tem 100 escravos e meia dúzia fogem, isso pode não ser uma coisa tão grave. Então, os senhores de menos escravos têm que tomar mais cuidado para que os escravos não fiquem insatisfeitos, não fujam e tal. E uma maneira de manter os escravos menos interessados em fuga, em atos de rebeldia e tal, é usar de maneira astuta, né? De maneira que, que incentive os escravos a não se rebelar, né? É a alforria, é um instrumento que os senhores têm de controle dos escravos. Às vezes é muito melhor você aceitar, por exemplo, um escravo oferece um valor para se alforriar, e se o valor é razoável, vale mais a pena você aceitar esse valor e comprar outro escravo, se for o caso de deixar aquele escravo ir,
do que contrariar o escravo e correr o risco dele fugir, né? Então, aí, no caso do pequeno proprietário, essas alforrias são mais frequentes porque ele tem que lidar com mais cuidado, né, com essas situações. Os escravos rurais também podiam comprar alforria e compravam, mas era mais difícil, porque dependia, por exemplo, de você conseguir vender o excedente de alimentos que você produzia na roça de subsistência que você tinha, que era uma coisa comum. Famílias escravas tivessem direito a um pequeno pedaço de terra em que eles, além de trabalhar para o senhor, eles usavam o tempo que sobrava de dias santos, domingo e tal, para cultivar os próprios alimentos. Isso reforçava a dieta doméstica e, às vezes, se produzia um excedente que era negociado nos mercados locais ou vendido para o próprio senhor. E com isso, às vezes, se juntava algum dinheiro e se comprava uma alforria. Mas era muito mais difícil do que nas áreas urbanas, em que as possibilidades de ganho, de pecúlio, né, de formar pecúlio, de juntar dinheiro suficiente por meio do trabalho extra e tal, para se alforriar, as oportunidades eram muito maiores nas áreas urbanas. Bem, a gente pode pegar um pouco a questão do liberalismo por uma outra, primeiro por um outro viés, um viés mais ideológico, digamos assim, né? Porque existe uma certa noção de que liberalismo e escravidão eram coisas incompatíveis, né? O liberalismo seria a sociedade do trabalho livre, da racionalidade, da, do apoio à tecnologia, à urbanização, aos direitos humanos, né, aos direitos da pessoa. Tudo isso que seria o oposto da escravidão, que seria, enfim, o universo da violência, do trabalho forçado, não do trabalho contratual, que seria característico do liberalismo, dos valores da burguesia, do empreendedorismo, da racionalidade econômica e tudo mais. Essas coisas seriam incompatíveis. Na prática, nunca foi assim, né? Você tem liberalismo e escravidão convivendo durante muito tempo na, nos Estados Unidos, que se torna independente e adota toda essa ideologia liberal, mas continua tendo escravidão até a Guerra Civil nos anos 60. Ou na Europa, o berço dessas ideologias liberais que cada vez mais praticam uma certa doutrina liberal em casa, mas exploram trabalho compulsório na África, na Índia, nas colônias ao longo de todo o século XIX, e depois continuam século XX adentro, na Índia, na Ásia, na África e tudo mais. Se você pensar que o liberalismo é uma ideologia baseada em duas vertentes, digamos assim, a defesa dos direitos do cidadão, né? Dos direitos políticos, direitos civis, direitos ligados à cidadania. E a outra vertente, a ideia da defesa da propriedade privada, né? Você vê que a escravidão se torna imediatamente um problema, porque, como ela era uma forma de propriedade reconhecida nessas sociedades todas, a escravidão era praticada por todas essas metrópoles europeias em suas colônias, e havia também escravidão até bastante tarde, às vezes bem dentro do século XIX, pessoas escravizadas nas metrópoles, né? Você tem uma contradição difícil de resolver, porque o liberalismo, eu diria que a última trincheira de defesa da escravidão foi a ideologia liberal. Você não podia acabar com a escravidão por causa da necessidade de respeitar a propriedade privada, né?
Então, um grande obstáculo para terminar a escravidão era que, como os escravizados eram propriedade, você teria que indenizar os proprietários para acabar com a escravidão. Para indenizar os proprietários, o Estado teria que investir uma quantidade enorme de recursos que inviabilizavam, em muitos casos, o fim da escravidão. Foi feito, e em muitos lugares, o fim da escravidão veio com indenização aos proprietários. Não com indenização a quem tinha sido escravizado, explorado, trabalhado sem receber remuneração durante décadas e séculos. Tá? Você tem indenização dos proprietários. O governo inglês aboliu a escravidão em suas colônias do Caribe, pagando indenização aos proprietários. Tá? No Brasil, um dos principais obstáculos ao fim da escravidão era a ideia de que você teria que indenizar os proprietários para acabar com a escravidão. Então, por exemplo, durante as discussões para a lei de 1871, havia vários parlamentares que defendiam que não se podia fazer nada a respeito da emancipação escrava sem que primeiro se soubesse o número exato de escravos que havia no país e ter um plano para indenizar os proprietários. E para isso você tinha que saber quantos escravos tinha, onde eles estavam, que condições eles tinham, que valor eles tinham. A matrícula ela tem essas características todas. Você tem um raio-x de quem está escravizado e qual é para ter um valor estimado de cada um desses escravos e poder saber o custo geral do que seria uma abolição que indenizasse os proprietários. E a matrícula foi feita e não se falou a respeito de acabar com a escravidão por uma indenização dos proprietários por vários motivos, entre outros, porque se achava que não havia como bancar essa indenização dos proprietários. Tá? Então, o que você faz é, a lei de 1871 tem vários mecanismos para as alforrias graduais. Você cria um fundo de emancipação para que o Estado, por meio de recolhimento de impostos, de loterias e tal, juntasse o dinheiro para ir alforriando um certo número de pessoas escravizadas por ano. O fundo é um total fracasso. O número de pessoas escravizadas que são libertadas é muito pequeno e é um dos aspectos da lei que nunca funciona muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte, não é que liberalismo e escravidão sejam incompatíveis. O liberalismo garantiu a escravidão durante quase todo o século XIX. Tá? Foi em defesa da propriedade privada, portanto, em defesa da ideologia liberal, que a escravidão continuou. Tá? Havia essa contradição, porque, evidentemente, ela também representava uma contradição a essa outra parte da ideologia liberal que investia nos direitos da pessoa, nos direitos políticos e civis. Tá? Então, essa contradição permaneceu insolúvel e o liberalismo apenas adiou o fim da escravidão e não foi responsável pela extinção da escravidão, digamos assim. Tá? Então, nesse sentido, não há muita diferença em relação aos Estados Unidos, às metrópoles, ao Brasil. E há toda essa coisa, essa hipocrisia das metrópoles, né? Porque, primeiro, aos poucos se acaba com, no caso da Inglaterra, você deixa de ter escravidão em solo inglês, quer dizer, na metrópole, se um escravizado pisa no solo inglês, ele se torna livre, porque a terra lá é livre, mas os ingleses continuam explorando a escravidão em suas possessões no Caribe até a década de 30, e o fim da escravidão na Inglaterra tem a ver, a partir dos anos 90, com um movimento abolicionista forte, ligado inclusive ao surgimento do movimento operário, por causa da industrialização inglesa e tal, que também se alia aos setores abolicionistas e tal. Então, há uma resistência interna que faz com que, aos poucos, os ingleses primeiro se afastem do tráfico africano. Os ingleses praticamente inventaram o tráfico africano, intensificando enormemente a quantidade de pessoas, de africanos escravizados que eram distribuídas pelo Atlântico, né, durante o século XVIII. No final do século XVIII, esses movimentos domésticos se opõem aos horrores do tráfico, em que os ingleses estavam metidos até a raiz dos cabelos, e eles, em 1807, se não me engano, 6, eu não sei, no início do século XIX,
eles param de se envolver no tráfico africano e começam a fazer pressão para que outros também deixem de traficar em africanos a partir daí, mas continuam tendo colônias escravistas até a década de 30, quando importantes rebeliões escravas e problemas de controle social no Caribe, na Jamaica especialmente, acaba levando a primeiro, a um processo de emancipação gradual, que acaba resultando na antecipação da abolição da escravidão na Inglaterra. E aí eles continuam esse movimento contrário ao tráfico africano, pressionando especialmente Brasil, Espanha, que estavam muito envolvidos no tráfico, para terminar com ele. Agora, ao mesmo tempo, começam a expandir cada vez mais suas possessões na Ásia, na Índia, né? Depois na África, onde se pratica trabalho forçado. Né? Não chama mais de escravidão, mas às vezes são contratos de construção de obras públicas, de trabalho que se faz com a população local, baseada em contratos com cláusulas de trabalho compulsório. Você não pode romper o contrato, você vai preso. Quer dizer, é outra forma de trabalho forçado que não a escravidão. Então, essa posição entre liberalismo e trabalho forçado e a ideia de que contrato de trabalho significa trabalho livre é tudo uma ilusão. Né? A própria ideia de trabalho livre é uma contradição em termos. Né? Trabalho livre? Quer dizer, como assim? Quer dizer, então é muito mais uma ideologia do que uma... Porque as pessoas, em geral, que estão nesses contratos não têm escolha, estão fazendo coisas que são obrigadas a fazer para sobreviver em condições, às vezes, de penúria, pagamentos ínfimos e coerção a ponto de ameaça, por exemplo, de prisão, caso você não cumpra o contrato. Isso é o trabalho livre do século XIX. Tá? Então, esse liberalismo aí enfim, é uma ideologia. Né? E como ideologia, ela serve muito, muito para cobrir aspectos da realidade, e essa é uma das grandes funções que ela tem. Né? A interpretação clássica, digamos assim, era essa ideia de que os ingleses, porque foi o primeiro país a se industrializar, pressionam ao longo de todo o século XIX pelo fim da escravidão, para evitar e também apoiam a independência das colônias espanhola, portuguesas, francesas, em toda parte, no sentido de, com os dois procedimentos, acabar com a escravidão, acabar com o tráfico, acabar com a escravidão e, e ser favorável às independências dessas colônias, você cria, na verdade, expande, né, potencialmente o mercado de trabalho para a produção industrial inglesa. É um esquema clássico de explicação. Mesmo que ele seja válido, ele evidentemente não basta, né? Quer dizer, porque uma boa parte dessa dinâmica tem a ver com as resistências das populações e a forma como esse imperialismo inglês vai lidando com essas resistências. Então, a escravidão não acabou no Caribe inglês porque ela dava prejuízo e o trabalho livre era mais racional. Não, ela acabou por causa da resistência escrava. Ela acabou porque ela tinha ficado economicamente inviável, não por causa de uma racionalidade econômica abstrata, mas porque o grau de rebeldia e resistência escrava tinha tornado o empreendimento econômico difícil ou impossível de administrar. Né? Então, você não tem uma racionalidade, não tem razões puramente econômicas para nada. Né? Essas razões econômicas, elas sempre estão relacionadas com a forma como ocorrem as políticas de dominação
e as formas de resistência a essas políticas de dominação, né? E como isso vai evoluindo e se transformando ao longo do tempo, né? Então, enfim, acho que os interesses imperialistas ingleses, evidentemente, são muito importantes, mas eles não podem ser analisados em abstrato, como se fosse decisões tomadas só lá em Londres a partir de uma racionalidade econômica abstrata. Eles dialogam intensamente com as formas de resistência das populações locais, e ainda que se imponham pela força, pela marinha inglesa, pela capacidade bélica dela e a possibilidade de se impor pela força quando necessário, e fazendo alianças locais, sempre há grupos locais dispostos a se aliar com esses poderosos e tal, mas isso tudo é que vai delimitando o que é possível fazer, e não uma racionalidade econômica abstrata. Ela nunca foi uma lei só para aplacar as pressões inglesas pelo motivo seguinte, quer dizer, na verdade, esse acordo foi feito para conseguir o apoio inglês ao reconhecimento da independência brasileira na Europa. Então, desde o início, o principal interesse do Brasil em estar nessas negociações, pelo menos de início, não era acabar com a escravidão, não era uma preocupação com o tráfico africano, era uma necessidade de ceder a essa pressão, de negociar, para que o apoio inglês garantisse o reconhecimento da independência brasileira na Europa. Então, esse é o principal motivo desses acordos. Agora, durante muito tempo, a historiografia brasileira não prestou muita atenção a essa lei de 1831. A lei era conhecida como essa lei para inglês ver, com os historiadores imaginando que era uma lei que nunca se pensou em cumprir, nunca se pensou que essa lei precisaria ser cumprida, né? Então, ela já nasceu para não ser cumprida, mas para inglês ver, só para enganar os ingleses. Acho que você está certa na premissa da sua pergunta. Acho que o próprio texto da lei e outras evidências que temos mostra que a intenção inicial era cumprir a lei, tá? Então, você tem, por exemplo, que evidências você tem disso? Uma primeira delas é uma evidência da própria forma como o mercado de escravos e o tráfico africano funcionou nos anos imediatamente anteriores à lei. Você tem um boom, um aumento enorme do tráfico africano imediatamente antes até 30, né, que seria o limite. 30 ainda tem um tráfico bem pesado, mas 27, 28, 29, aqueles anos anteriores, você tem uma chegada de 50, 60 mil escravos por ano, tá? Por quê? Porque a ideia era suprir o mercado de trabalho com uma mão de obra suficiente para você aguentar vários anos, sem precisar importar mais africanos, não poderia mais importar, e aí você ia, por meio de outras estratégias, reprodução natural da população escrava, tráfico interno, outras estratégias deveriam ser construídas, trazer colonos europeus, que também já se discutia, criar, enfim, outras alternativas para continuar suprindo o mercado de trabalho, mas você ganharia um tempo, porque seria esse tempo garantido pelo suprimento, pela abundância de mão de obra disponível logo depois, num período imediatamente posterior à aprovação da Lei de 31. Então, o que acontece? O tráfico cai. Logo depois da Lei de 31, o número de africanos que ingressa nos anos seguintes é muito baixo.
Não tem comparação. Nunca para completamente o tráfico, mas ele cai radicalmente. Tá? 32, 31, 32, 33 e tal. Agora, quando isso estava sendo discutido, e no final dos anos 20 e tudo mais, a cafeicultura estava engateando. O café era o terceiro produto de exportação brasileiro, se não me engano, atrás do açúcar, atrás do algodão e tal. O que acontece nos anos 30 é que o café explode no Vale do Paraíba Fluminense. Tá? Quando chega a metade da década de 30, faltam escravos, faltam escravizados nas fazendas. E o tráfico, nessa pressão da demanda, né, o contrabando e os preços dos escravizados subindo, é, o, o contrabando, o tráfico ilegal começa a ir embora. Né? Em 37, você tem uma mudança política, porque até nesse período aí da regência, período muito agitado, mas você tem entre aqueles que vão se tornar depois o Partido Liberal, um certo grupo que se opunha ao tráfico, que lutava contra o tráfico e tal. Mas em 37 você tem uma captura do poder pelos conservadores, para aqueles que depois se tornariam os saquaremas, daria origem, a partir do segundo reinado, nos conservadores. Então, no Partido Conservador. O Partido Liberal é o Partido Conservador, mas é nesse período, no final dos anos 30, que se consolida e eles têm um período de poder no governo e aí eles abrem a porteira para o tráfico, para o contrabando. Não param realmente de reprimir, criam uma série de mecanismos para fingir que não estão vendo a intensificação do contrabando de africanos, a demanda da cafeicultura que está crescendo, né? Há uma expansão. Há dois procedimentos que na expansão da cafeicultura. Como você não tem mais a lei de Seis Marias, não tem nenhuma lei de terras, você, na verdade, você tem invasão de terras devolutas, de terras públicas, e a mão de obra africana adquirida por contrabando. Quer dizer, o café se expande pela invasão de terras e pelo contrabando de trabalhadores escravizados, essas duas grandes ilegalidades. Né? A história do Brasil é cheia de ironias, né? Quando enfim, se esbraveja muito contra a invasão de terras improdutivas por movimentos sociais hoje em dia, eu nunca posso deixar de achar graça, porque realmente o acúmulo de riquezas que deu origem, os ancestrais da Avenida Paulista e desse pessoal todo aí, são aqueles que invadiram terras para enriquecer com o café em boa parte do século XIX e enriquecer com a africanos sequestrados na África ilegalmente trazidos ao país contrariamente às leis vigentes que proibiam o tráfico, e enriqueceram e expandiram a cafeicultura por meio da prática sistemática dessas duas enormes ilegalidades. Tá? Enfim, mas isso é Brasil. E isso foi no momento de formação do Estado Nacional. Tá? Quer dizer, na verdade, você tem a formação, isso que eu estudo na força da escravidão. Né? Você tem a formação do Estado imperial e as instituições que vão dar origem ao Estado e tal, são organizadas sob essa pressão de fingir que não estão vendo, né? essa enorme ilegalidade do contrabando de escravizados. Né? Então, você tem que fazer leis para cobrar impostos a respeito da população, da propriedade escrava, sem poder exigir que os proprietários apresentem documentos de como você adquiriu a propriedade escrava. Porque eles não tinham esses documentos, tudo entrava por contrabando. Tá? Aí você começa a aceitar uma série de documentos. Quer dizer, você cria condições para que se crie um lastro documental de uma propriedade ilegalmente adquirida, para dar aparência de ilegalidade àquilo que foi adquirido por contrabando. Né? A gravidade de você ter um Estado nacional construído sob essa pressão é algo que, às vezes, eu penso que a gente nunca superou. Né? É uma coisa assim de uma
corrupção estrutural no centro do Estado, que informou a formação do Estado brasileiro nessa década de 20, 30, 40, do século XIX. Em relação aos mecanismos específicos, não é? Quer dizer, o que, bem, você observa ao longo da década de 30 é que há tentativas nas cortes, nos tribunais e tal, de lutar pela liberdade de pessoas escravizadas, alegando que elas entraram no país depois de 1931. Né? Só que as cortes, elas, pressionadas pelo executivo, né, elas tornavam muito difícil a prova da importação legal e transferiam o ônus da prova para as vítimas e não para quem perpetrou a, o crime, a escravização ilegal. Então, sei lá, um africano, ele junto com um tutor, um curador, ele entra na justiça alegando que ele tem direito à liberdade porque ele foi importado, ele chegou no país em 1835, sei lá. E ele dá as informações que ele sabe pela idade, pelo jeito dele e tal, não consegue ainda falar português. A língua é muito importante também, né? Essa coisa. Ele ainda não consegue falar português direito, fala o africano boçal, quer dizer, que é o termo técnico para aquele recém-chegado. Aí vai junto com o curador, vai na frente de um juiz, alega que ele tem direito à liberdade, que foi importado após 31. Os juízes começam a pedir que se ele quer informação sobre em que navio o cara chegou, quando foi, em que navio, etc. E tal. Ora, o procedimento é todo clandestino, é contrabando. Quer dizer, como é que o cara vai conseguir provar que ele chegou num navio? O próprio sentido do contrabando é que é tudo feito escondido. Como é que a vítima vai conseguir algum certificado de que ele veio em determinado navio que chegou depois de 31? Se era tudo clandestino, os navios nunca mais entraram pelo Valongo, pelos portos, pelo Porto do Rio de Janeiro, por exemplo, desembarcava em áreas distantes da capital. Né? Então, o ônus da prova é passado para a vítima. Né? A mesma coisa no próprio cotidiano das cidades e tal. Qualquer pessoa, quando havia dúvida sobre a condição de um negro que se suspeitava que fosse escravo, essa pessoa era considerada escrava até prova em contrário. O ônus da prova era do escravizado. E se você não conseguia provar, você ia a leilão. Quer dizer, se você não conseguia provar que era livre, mesmo que você dizia que era livre, se você não conseguia provar que era livre apresentando uma carta de alforria, testemunho, seja lá o que for, mas as autoridades supunham que pelas suas características físicas e tal, você era um escravo, era um escravizado, se você não conseguia provar a liberdade, você era leiloado, era considerado bens do evento, ou seja, uma propriedade a respeito da qual não se sabe quem é o proprietário, e você ia a leilão em praça pública e aí adquiria um proprietário. Se você nunca tinha sido escravo, você se tornava escravo dessa maneira. Ou se você tinha conseguido a liberdade, você é novamente escravizado por esse procedimento. Então, quando você tinha que pagar imposto sobre propriedade escrava, tinha artigos das leis e tal que diziam que você não precisava apresentar título de propriedade. Então, bastava você dizer que tal escravo era seu para que
a, a coletoria pública acreditasse que aquela propriedade era sua e registrasse, e você pagava o imposto. E aí criava um documento de propriedade que não tinha a ver com a forma como você havia adquirido aquela propriedade. Então, todos esses mecanismos, essa que é a ideia, quer dizer, todos esses mecanismos, eles vão contaminando as instituições. Tá? Quer dizer, as instituições vão funcionando para criar mecanismos para evadir essa ilegalidade enorme, constitutiva do próprio Estado Imperial. Então, a Lei 31 é uma história, quer dizer, na verdade, durante muito tempo a historiografia só achava que foi uma lei feita para não ser cumprida. Hoje em dia, o que a gente sabe melhor, e é o que eu estudei na Força da Escravidão, a gente entende melhor o trabalho que deu não cumprir a lei. E o trabalho que deu não cumprir a lei ajudou a dar forma às instituições do Estado independente que se formavam naquelas décadas. E isso foi muito grave. Né? Isso foi muito grave. Você criou as instituições todas e fez com que elas funcionassem a partir do pressuposto de que elas tinham que ser coniventes, tinham que fingir que não viam, tinham que arrumar estratégias para facultar, possibilitar essa enorme legalidade que acontecia aos olhos de todo mundo. Todo mundo sabia que estava acontecendo. Então, deu muito trabalho não cumprir a lei de 1831. E o trabalho que deu não cumprir a lei de 1831 foi muito grave para a história do país, teve consequências enormes. O tráfico ocorria na costa brasileira, né? Olha o tamanho da costa brasileira. Os caras com o navio à vela, os ingleses não conseguiam reprimir o tráfico e o governo brasileiro não queria reprimir. Então, de vez em quando, eles pegavam o navio. E aí, nesse caso, se cumpria a lei para esses poucos navios que eram pegos. Né? Então, se responsabilizava o comandante, o capitão do navio, o proprietário, etc. E tal. Mas a porcentagem é mínima. Né? Você tem aí o número de africanos livres, eu nem lembro mais quanto é, mas 10 mil, não sei quanto, de africanos que foram apresados em navios e considerados africanos livres. Ora, o tamanho do tráfico foi cerca de 750 mil africanos que foram ilegalmente escravizados entre 31 e 1850, mais ou menos 750 mil. E você tem 10 mil, um pouco mais que isso, que foram considerados africanos livres, foram aprisionados. Então, é uma porcentagem ínfima. Né? Se aplicou a lei em relação a uma porcentagem ínfima, porque dependia de aprisionar os navios, e os navios não eram aprisionados. E aí, para os africanos, esses outros 750 mil que chegaram em terra clandestinamente, o que valia para eles é que se eles não provassem que eram livres, eles eram sempre tratados como escravizados. Bem, para a abolição do tráfico em 1950, o que levou à abolição do tráfico em 1950 são razões também complexas. É evidentemente que a pressão inglesa é muito importante, né? E é o motivo principal. Né? Inclusive porque no final dos anos 40, a Marinha Inglesa começa a assumir uma posição mais bélica, mais beligerante. Né? E ameaça bombardear fortes, e chega a bombardear, né? Fortes na costa brasileira. Ele ameaça, enfim, ações mais enérgicas, que a soberania nacional parece que está em risco. Isso assusta e é importante para a decisão de acabar com o tráfico em 1850. Mas há outras coisas. Né? Você tem, quando você chega sei lá, em 1850, a capital, o Rio de Janeiro, você tinha uma população de 230, 240 mil pessoas, 110 mil pessoas eram escravizadas. Né? E dessas 110 mil, 60% eram nascidas na África.
Nas fazendas de café do Vale do Paraíba Fluminense, às vezes 80%, 90% dos trabalhadores escravizados eram nascidos na África. Então, essa africanização radical da escravidão brasileira, que tinha ocorrido naqueles anos de tráfico clandestino intenso, na região sudeste do país, na capital e na região cafeicultora, começou a causar um receio enorme de alguma revolta escrava de proporção do Haiti, por exemplo, que era o único exemplo que havia de uma revolta escrava que deu origem a um país independente. Então havia muito medo de uma revolução escrava de proporções cataclísmicas. Em 1848, a notícia de uma série de revoltas escravas que pareciam concatenadas em várias regiões cafeeiras, né? Então, o meio das revoltas escravas, ainda que não tenha havido nenhuma grande revolta nesse período, há várias descobertas de planos de revolta e tal, que fazem com que um receio de continuar naquele ritmo de trazer africanos pudesse causar um desequilíbrio que tornasse a população branca totalmente indefesa diante desses africanos, né? Tem também, em 1950, a febre amarela, né, que é uma outra coisa que eu estudei, que é importante. A febre amarela era uma epidemia que, como ela era endêmica na África, e como vinha essa quantidade de africanos para o Brasil, quando ocorre a epidemia de 1950, no Rio de Janeiro, ela vitima uma quantidade enorme, especialmente de imigrantes europeus, portugueses, no caso do Rio de Janeiro, que tinha uma quantidade muito grande deles, né? e brancos que nunca tinham tido a doença e tal, enquanto que a impressão que os médicos tinham é que os negros eram pouco afetados pela doença. E isso tinha a ver com uma maioria africanizada, uma maioria de africanos na população escrava, né? Então, você causava aquela impressão que era uma doença que matava brancos e poupava os negros. Então, você já está com aquele medo das revoltas e de um desequilíbrio demográfico, com uma maioria africana se impondo cada vez mais. Se você ainda tem uma doença que parece fatal aos brancos e poupa os negros, isso é uma tragédia, né? Então, aqueles meses anteriores a setembro de 1950, quando é aprovada a lei, também foi marcado pelo temor da febre amarela, o temor de uma epidemia grave que poupava os africanos, né? Que eles não sabiam por quê, mas certamente por causa do fato desses africanos terem tido febre amarela quando crianças, sobreviveram e tinham adquirido imunidade. A febre amarela é uma dessas doenças que, se você tem a doença uma vez, você adquire imunidade para o resto da vida, como é o caso também da varíola, né? Então, é um conjunto de coisas que explica por que o tráfico acaba em 1950.